Hoje, vamos explorar um país europeu que, apesar de pouco conhecido, possui uma riqueza cultural e histórica surpreendente: a Albânia. Você sabia que a Albânia é conhecida pelos seus habitantes como Terra das Águias? Fique conosco pelos próximos minutos e descubra mais sobre esse país fascinante. Localizada na Península Balcânica, no sudeste da Europa, a Albânia é banhada pelo Mar Adriático a oeste e faz fronteira com Montenegro ao norte e com a Grécia ao sul. Com uma área de aproximadamente 28.748 km², é um país relativamente pequeno, comparável ao estado de Alagoas no Brasil. O relevo albanês é predominantemente montanhoso, com cerca de 70% do território composto por cadeias de montanhas e colinas. Os Alpes albanenses, localizados ao norte, são uma extensão dos Alpes Dináricos e apresentam picos que ultrapassam os 2.500 metros de altitude. Já no litoral, encontramos planícies férteis que se estendem ao longo de 362 quilômetros de costa, oferecendo belas praias banhadas pelas águas cristalinas do Adriático. O clima é mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos nas áreas costeiras, enquanto nas regiões montanhosas, os invernos podem ser rigorosos, com neve abundante. A hidrografia é marcada por rios como o Drim, o mais longo do país, que percorre 280 quilômetros desde sua nascente em Kosovo até desaguar no Adriático. Além disso, a Albânia abriga grandes lagos, como o Lago Escutari, compartilhado com Montenegro, e o Lago Ohrid, na fronteira com a Macedônia do Norte, considerado um dos mais antigos e profundos da Europa. A vegetação varia desde florestas temperadas, compostas por pinheiros, faias e carvalhos nas áreas montanhosas, até arbustos e plantas de pequeno porte nas regiões litorâneas. Essa diversidade geográfica contribui para uma rica biodiversidade, tornando a Albânia um destino intrigante para os amantes da natureza. A Albânia é um país repleto de peculiaridades que o tornam único. Uma curiosidade é que a Albânia é um dos poucos países europeus com maioria muçulmana. Cerca de 56% da população identifica-se como muçulmana, resultado de séculos sob o domínio do Império Otomano. No entanto, a sociedade albanesa é conhecida por sua tolerância religiosa, com muçulmanos, cristãos ortodoxos e católicos convivendo harmoniosamente. Além disso, a Albânia possui uma tradição única chamada Besa, que significa palavra de honra. Esse código de conduta enfatiza a lealdade, a hospitalidade e a manutenção da palavra dada, sendo um elemento central na cultura albanesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos albaneses arriscaram suas vidas para proteger judeus do Holocausto, guiados por esse princípio. Curiosamente, a Albânia foi o único país europeu que, ao final da guerra, tinha uma população judaica maior do que no início do conflito. Essas particularidades fazem da Albânia um país fascinante e cheio de histórias surpreendentes. A história da Albânia é marcada por uma sucessão de domínios e influências que moldaram sua identidade única. Os primeiros registros de povoamento datam da Idade do Bronze, com os ilírios sendo os habitantes originais da região. No século 8 a.C., colonos gregos estabeleceram colônias ao longo da costa, introduzindo elementos da cultura helênica. Posteriormente, a região foi incorporada ao Império Romano e, após a sua divisão, tornou-se parte do Império Bizantino. Durante a Idade Média, a Albânia enfrentou invasões de diversos povos, incluindo eslavos e normandos. Já no século XV, o país caiu sob o domínio do Império Otomano, permanecendo assim por mais de 4 séculos. Foi durante esse período que a maioria da população se converteu ao islamismo. A resistência albanesa ao domínio otomano foi personificada na figura de George Castrioti, conhecido como Skanderbeg, um herói nacional que liderou a luta pela independência. Assim, a Albânia finalmente declarou sua independência em 28 de novembro de 1912. No entanto, já no século XX, novos desafios surgiram, incluindo a ocupação italiana durante a Segunda Guerra Mundial.
e, posteriormente, a instauração de um regime comunista liderado por Enver Hoxha. Nesse período, a Albânia se isolou do restante do mundo, rompendo relações até mesmo com outros países comunistas, o que a tornou uma das nações mais fechadas da Europa nessa época. Para vocês terem uma ideia, foram construídos cerca de 700 mil bunkers de concreto, já que o país temia invasões estrangeiras, as quais, por sinal, nunca ocorreram. Hoje, muitos desses bunkers ainda estão espalhados pela paisagem albanesa, servindo como lembranças desse passado isolacionista. Dessa forma, com a queda do comunismo no início dos anos 90, a Albânia iniciou uma transição para a democracia e a economia de mercado, enfrentando desafios significativos, mas também alcançando progressos notáveis. Hoje, a Albânia é membro da OTAN e candidata oficial à União Europeia, buscando integrar cada vez mais a comunidade internacional. A economia da Albânia tem passado por transformações significativas nas últimas décadas. Embora ainda seja considerada uma das nações mais pobres da Europa, o país tem registrado um crescimento econômico constante. Em 2023, o PIB alcançou a marca de aproximadamente 23 bilhões de dólares. O setor de serviços é o mais proeminente, contribuindo com aproximadamente 47% do PIB, seguido aí pela indústria com 21%, e pela agricultura com 19%. Além disso, o turismo tem se destacado como uma fonte crescente de receita, atraindo visitantes interessados nas belas paisagens naturais e no rico patrimônio cultural do país. No entanto, desafios ainda persistem, como a necessidade de modernizar a infraestrutura e diversificar as fontes de energia. A moeda oficial é o lek e a inflação tem se mantido relativamente estável, com uma taxa de 3% projetada aí para 2025. A Albânia é membro da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e candidato oficial à União Europeia, buscando integrar-se mais profundamente ao mercado europeu e atrair investimentos estrangeiros para impulsionar seu desenvolvimento econômico. A Albânia é uma república parlamentarista, onde o presidente exerce um papel principalmente cerimonial, enquanto o primeiro-ministro detém o poder executivo. O parlamento unicameral, conhecido como Assembleia da Albânia, é composto por 140 membros eleitos para mandatos de 4 anos. Desde a transição do regime comunista para a democracia no início dos anos 90, o país tem trabalhado para fortalecer suas instituições democráticas e o Estado de Direito. Geopoliticamente, a Albânia tem buscado uma maior integração com o Ocidente. Tornou-se membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 2009, reforçando seu compromisso com a segurança coletiva e a cooperação militar. Além disso, é candidato oficial à União Europeia, tendo iniciado negociações formais de adesão. As relações com os países vizinhos são, em grande parte, cooperativas, embora existam questões pendentes, como disputas fronteiriças marítimas com a Grécia. A Albânia também participa de iniciativas regionais, como o Processo de Cooperação do Sudeste da Europa, visando promover aí a estabilidade e o desenvolvimento econômico na região dos Balcãs. Internamente, o país enfrenta desafios relacionados à corrupção e à necessidade de reformas no sistema judiciário, áreas frequentemente destacadas nos relatórios de progresso da União Europeia. No entanto, esforços contínuos estão sendo feitos para alinhar as políticas nacionais aos padrões europeus, com o objetivo de garantir um futuro próspero e estável para a nação. Bem, como vocês podem ver, a Albânia é um país de contrastes, onde a sua rica história e cultura se entrelaçam com os desafios e oportunidades do presente. Desde suas paisagens montanhosas até suas praias deslumbrantes, a Albânia oferece uma perspectiva única no cenário europeu. Bem, esperamos que esta breve jornada tenha despertado aí o seu interesse por este fascinante país. E lembrando, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembrando, se vocês quiserem algum vídeo mais específico, de repente falando sobre algum outro país ou até mesmo sobre um outro tema, é só colocar aqui nos comentários. É isso e até a próxima!